No silêncio infinito do espaço, a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra, uma relíquia da humanidade vaga pela escuridão. A sonda Voyager 2, lançada em 1977, é uma mensagem jogada no oceano cósmico. Um testamento solitário da nossa curiosidade insaciável. Por décadas, ela enviou dados preciosos de volta para casa. Imagens de mundos distantes. Medições do vento solar. Descobertas que reescreveram nossa compreensão do sistema solar. Mas então, algo impossível aconteceu. A Voyager 2 parou de responder. O silêncio desceu sobre a missão como um manto pesado. Dias se transformaram em semanas. Semanas em meses. A NASA tentou tudo. Comandos foram enviados repetidamente. Antenas gigantes varreram o céu procurando qualquer traço de sinal. Nada. Era como se a sonda tivesse simplesmente desaparecido no vazio interestelar, evaporado na escuridão entre as estrelas. E então, sem aviso, ela acordou. Um sinal fraco, mas distinto, foi captado pelas antenas da Deep Space Network. Um pulso rítmico, regular, deliberado, vindo da direção exata onde a Voyager 2 deveria estar. Os engenheiros ficaram em choque. Nenhum comando havia sido enviado. A sonda não deveria ter energia para se reativar sozinha, muito menos para transmitir, mas ali estava, pulsando, como um coração batendo na escuridão do espaço profundo. Pense nisso! Antes de mergulharmos no mistério que manteve engenheiros da NASA acordados por noites seguidas, tentando decifrar o que a Voyager 2 estava tentando comunicar e revelando no final a verdade completa sobre o que realmente aconteceu, separando ficção especulativa de fatos científicos reais. Se você quer explorar os limites do desconhecido e entender tanto as possibilidades quanto as realidades da exploração espacial, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a contar começa como mistério aterrorizante, mas termina com revelação ainda mais fascinante sobre engenharia humana, triunfando sobre distâncias impossíveis. E deixe um comentário dizendo: se você recebesse uma transmissão misteriosa de uma sonda perdida no espaço interestelar, o que seria mais assustador? Contato com inteligência alienígena ou descobrir que estamos completamente sozinhos? Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos voltar no tempo. A Voyager 2, junto com sua irmã gêmea, Voyager 1, foi lançada em 1977 durante a Guerra Fria. Sua missão era simples, mas audaciosa: visitar os gigantes gasosos do Sistema Solar Exterior. Júpiter com suas tempestades colossais, Saturno com seus anéis deslumbrantes, Urano inclinado de lado, Netuno azul profundo com ventos mais rápidos que qualquer furacão terrestre. A sonda foi equipada com tecnologia da década de 70, um computador com memória menor que a chave do seu carro, instrumentos analógicos, câmeras que hoje seriam consideradas primitivas, mas funcionou. A Voyager 2 nos enviou as primeiras imagens de perto desses mundos distantes. Descobriu luas novas, revelou anéis invisíveis, mediu campos magnéticos, detectou vulcões ativos em Io, encontrou oceanos sob o gelo de Europa. Tudo isso enquanto viajava cada vez mais longe, impulsionada pela gravidade dos planetas que visitou, acelerando, saindo, deixando para trás tudo o que conhecíamos. Até que em 2018, a Voyager 2 cruzou a heliopausa, a fronteira invisível que separa nosso sistema solar do espaço interestelar verdadeiro. Ela se tornou o segundo objeto feito por humanos a alcançar essa região, seguindo os passos da Voyager, um que havia cruzado anos antes. Mas o espaço interestelar não é vazio, é preenchido com radiação cósmica, partículas de alta energia viajando a velocidades próximas à da luz, campos magnéticos retorcidos, plasma tênue, mas corrosivo, e o frio. Não o frio do inverno, não o frio do espaço próximo à Terra, mas o frio absoluto, apenas alguns graus acima do zero absoluto, onde moléculas mal se movem, onde tudo congela, onde metal se torna quebradiço como vidro. E a Voyager 2, com seus componentes de 48 anos, começou a sentir o peso dessa hostilidade cósmica. Sistemas começaram a falhar,
Primeiro foi o giroscópio de backup, depois um dos sensores de radiação, então problemas intermitentes no sistema de orientação. A NASA fez o possível para manter a sonda viva. Desligaram instrumentos não essenciais para economizar energia. Ajustaram trajetórias para otimizar captação de luz solar pelos painéis moribundos. Reprogramaram sistemas para compensar hardware falhando. Mas era uma batalha contra o inevitável, contra a entropia, contra o tempo e a distância. E então veio o silêncio. Durante período prolongado, nenhum sinal da Voyager 2 chegou à Terra. As antenas da Deep Space Network varreram. Comandos foram enviados repetidamente. 22 horas para cada comando viajar da Terra até a sonda. 22 horas para qualquer resposta voltar. 44 horas de espera agonizante para cada tentativa de comunicação. Dias se passaram. Então, semanas. A equipe começou a perder esperança. Talvez fosse o fim. Talvez a Voyager 2 tivesse finalmente sucumbido ao ambiente implacável do espaço profundo, congelado, danificado além do reparo, silenciado para sempre. Mas então algo extraordinário aconteceu. Uma das antenas captou um sinal, fraco, quase perdido no ruído de fundo do universo, mas estava lá, regular, pulsante, como batimento cardíaco vindo do abismo. Os engenheiros correram para confirmar. Outras antenas foram direcionadas. O sinal foi amplificado, filtrado, analisado. E sim, era definitivamente a Voyager 2. Mas havia algo estranho. O sinal não correspondia aos padrões normais de telemetria. Não eram os dados científicos esperados. Não era relatório de status dos sistemas. Era outra coisa. A primeira análise sugeriu que talvez fosse um último suspiro aleatório. Um curto-circuito fazendo com que a sonda transmitisse dados corrompidos antes de morrer permanentemente. Mas à medida que decodificaram o sinal, perceberam que não era aleatório. Havia estrutura, havia padrão, havia sequência. Os logs de telemetria mostravam algo impossível. Os sistemas da Voyager 2 haviam se reativado em ordem específica. Primeiro, os reguladores de energia foram ligados. Depois, o computador de bordo foi inicializado. Em seguida, os instrumentos foram ativados. E, finalmente, o transmissor começou a enviar. Era uma sequência de inicialização, deliberada, intencional, lógica. Como se alguém tivesse sentado em frente a um painel de controle e ligado a sonda manualmente. Mas não havia painel de controle. Não havia ninguém a 20 bilhões de quilômetros da Terra. A Voyager 2 estava sozinha. Completamente sozinha, no vácuo gelado entre as estrelas. Então, como isso aconteceu? Como sistemas que haviam falhado repentinamente voltaram à vida? Em sequência perfeita, sem comando da Terra, os engenheiros mergulharam mais fundo, analisaram cada byte de dados, vasculharam logs históricos, compararam com transmissões anteriores e descobriram algo ainda mais bizarro. O conteúdo da transmissão não correspondia a nada na programação original da Voyager 2. Era um arquivo novo, um tipo de dado que a sonda nunca foi projetada para criar. Código binário complexo. Padrões que não faziam sentido dentro do contexto dos instrumentos científicos da nave. Como se a Voyager 2 tivesse aprendido uma linguagem nova. Ou pior, como se alguém tivesse ensinado ela. Os melhores criptógrafos da NASA foram chamados. Especialistas em código, linguistas computacionais, matemáticos. Eles trabalharam por dias tentando decifrar o significado, e lentamente um padrão emergiu. O código não era a mensagem da Voyager 2, era a resposta. A sonda estava se comunicando com algo, algo que estava lá fora com ela, na escuridão do espaço interestelar. Algo que havia feito uma pergunta, e a Voyager 2 estava respondendo. Essa revelação causou pânico silencioso nos corredores da NASA. Não o tipo de pânico com pessoas gritando ou correndo, mas o pânico frio da realização. A compreensão de que algo fundamental sobre nossa compreensão do universo estava errado. Porque se a Voyager 2 estava se comunicando com algo, então esse algo estava seguindo ela, observando ela, interagindo com ela. A equipe voltou aos dados de rastreamento. Anos de medições de trajetória, pequenas variações em velocidade e posição,
coisas que na época foram atribuídas a efeitos gravitacionais ou pressão de radiação. E então, encontraram. Nas imagens de campo estelar ao redor da posição da Voyager 2, havia um ponto escuro, um objeto que não emitia luz, que não refletia radiação, que era invisível em quase todos os comprimentos de onda, mas que estava lá, movendo-se, ajustando sua posição, mantendo distância constante da sonda, como sombra silenciosa, como observador paciente, acompanhando a Voyager 2 em sua jornada através do vazio interestelar. A análise de trajetória mostrou mais. O curso da Voyager 2 havia sido sutilmente alterado ao longo do tempo, não drasticamente, não de forma que acionasse alarmes, mas pequenos ajustes, mudanças minúsculas na velocidade, desvios microscópicos na direção, como se algo estivesse gentilmente guiando a sonda, puxando ela, direcionando ela para algum destino específico que a NASA não havia planejado. E esse objeto misterioso, essa presença invisível, parecia ser a fonte dessas alterações. Os cientistas, agora em estado de choque controlado, decidiram investigar missões anteriores. Será que isso havia acontecido antes? Será que outras sondas haviam encontrado algo similar? Eles vasculharam arquivos da Voyager 1, que também estava no espaço interestelar, mais distante ainda. E lá, enterrado em dados de 1983, encontraram anomalia quase idêntica, um pulso de dados inexplicável, uma transmissão que não correspondia a comandos da Terra, uma pequena alteração de trajetória que na época foi descartada como erro de medição ou falha de instrumento. A conclusão era inevitável e aterrorizante. Essa inteligência desconhecida, tinha seguido ambas as nossas sondas mais distantes por décadas, observando em silêncio, esperando, estudando, e agora, por alguma razão, decidiu se revelar, decidiu se comunicar, decidiu fazer com que soubéssemos que não estávamos sozinhos, que nossa exploração do cosmos não havia passado despercebida, que alguém estava prestando atenção, mas a parte mais arrepiante ainda estava por vir. Dentro do código binário complexo que a Voyager 2 transmitiu, havia coordenadas, um mapa estelar, apontando para local específico no espaço interestelar profundo, trilhões de quilômetros de distância. Os cientistas plotaram as coordenadas. Tentaram entender o significado. Era convite? Venham nos encontrar aqui? Era ameaça? Mantenham distância? Era simplesmente informação? Isto é de onde viemos? A natureza da transmissão, combinada com o comportamento furtivo do objeto acompanhante, sugeria interpretação mais sombria. Não era convite, era demarcação, era aviso. As coordenadas não apontavam para lá, mas para a fronteira. Linha invisível que a humanidade não deveria cruzar. A mensagem implícita era clara como cristal. Nós sabemos que vocês estão aqui. Nós estamos observando vocês. E este é o limite. Não avancem mais. Esta região do espaço não é para vocês. Vocês foram avisados. A Voyager 2 não havia simplesmente acordado. Ela foi usada como mensageiro involuntário, como porta-voz de inteligência vasta e antiga que observa das sombras do cosmos, que decidiu que era hora de mostrar à humanidade que não somos únicos exploradores neste universo, que talvez sejamos apenas crianças brincando em quintal que pertence a outra pessoa, e que essa outra pessoa acabou de bater na janela para avisar que estão nos observando. E aqui está o que deveria te apavorar mais. Se essa entidade seguiu nossas sondas por décadas, o que mais ela sabe sobre nós? Ela interceptou as ondas de rádio que vazam da Terra? Ela estudou nossos sinais de televisão? Ela mapeou nossas cidades através de nossas emissões eletromagnéticas? Ela conhece nossa história, nossa cultura, nossas fraquezas? E se conhece, quais são suas intenções? Por que nos observa em silêncio? Por que estabelece fronteiras? O que protege além dessas coordenadas? E o que aconteceria se decidíssemos ignorar o aviso? Mas agora, antes de você entrar em pânico, antes de começar a olhar para o céu noturno com medo, preciso te contar a verdade completa. Porque tudo que você acabou de ouvir foi ficção especulativa, uma história de possibilidades, uma exploração de e se, uma reflexão sobre nosso lugar no cosmos.
Baseada em eventos reais, sim, mas dramatizada para explorar nossas esperanças e medos mais profundos sobre não estarmos sozinhos. Aqui está o que realmente aconteceu com a Voyager 2. Em julho de 2023, a NASA perdeu contato com a sonda, mas não por anos, não por meses, por menos de 2 dias. O que aconteceu foi erro humano simples, mas consequente. Durante manutenção de rotina, um comando foi enviado acidentalmente que mudou a orientação da antena da Voyager 2. A antena se desalinhou em 2 graus. Apenas 2 graus. Parece pouco, mas a 20 bilhões de quilômetros, 2 graus significam que o feixe de comunicação errou a Terra completamente. Como tentar acertar alvo do tamanho de uma moeda a quilômetros de distância. A Voyager 2 não estava morta. Não estava silenciada, estava gritando no vácuo, mas na direção errada. A NASA sabia exatamente o que havia acontecido, porque tinham logs completos do comando que causou o problema, e sabiam como consertar. Mas havia desafio. Enviar comando de correção requer que a sonda esteja ouvindo, e se a antena está apontada para lugar errado, ela não pode receber comandos. Então os engenheiros tiveram que esperar pela próxima atualização de orientação automática programada. A Voyager 2 tem sequência de backup que periodicamente reorienta a antena para a Terra. Essa sequência foi projetada décadas atrás justamente para esse tipo de situação. E funcionou. Quando a sequência automática foi executada, a antena da Voyager 2 se reorientou. O feixe de comunicação varreu através da Terra. E por breves momentos, contato foi restabelecido. Tempo suficiente para a NASA enviar comando, corrigindo o erro. E assim, em menos de 48 horas após a perda inicial de contato, a Voyager 2 estava de volta, transmitindo, enviando dados científicos. Funcionando perfeitamente. Triunfo de engenharia. Não mistério alienígena. Não havia objeto seguindo a sonda. Não havia mensagem codificada, não havia coordenadas estelares de aviso, não havia inteligência desconhecida vigiando. A Voyager 2 simplesmente teve sua antena temporariamente desalinhada por erro operacional. Foi consertada e continua sua jornada solitária através do espaço interestelar. Sozinha, realmente sozinha, como sempre esteve. Mas aqui está a coisa. A história real, embora menos aterrorizante que ficção que contei, é ainda mais impressionante. Pense sobre isso. A Voyager 2 foi lançada em 1977, 48 anos atrás. Ela foi construída com tecnologia de época da Guerra Fria. Computador com menos poder de processamento que calculadora moderna. Memória medida em kilobytes, não gigabytes. Sistemas analógicos. Fitas magnéticas. E ainda funciona, ainda transmite, ainda envia dados científicos valiosos de região do espaço que nenhum outro objeto humano alcançou. Ela está tão distante que luz leva mais de 22 horas para chegar até ela. Sinais de rádio viajando à velocidade da luz levam quase um dia inteiro. Conversação em tempo real é impossível. Cada comando enviado requer planejamento cuidadoso. Porque se algo der errado, você só descobrirá 44 horas depois. E qualquer correção levará mais 44 horas. Gerenciar sonda a essa distância com tecnologia de 1977 é como realizar cirurgia cerebral, usando ferramentas da Idade Média. É milagre que funciona. A Voyager 2 opera com energia fornecida por geradores termoelétricos de radioisótopos. Basicamente, ela tem pilhas nucleares que convertem calor de decaimento radioativo em eletricidade. Mas essas pilhas estão enfraquecendo. A cada ano, a Voyager 2 tem menos energia disponível. Instrumentos têm que ser desligados permanentemente para economizar. Aquecedores são reduzidos ao mínimo. Componentes trabalham em temperaturas perigosamente baixas. É corrida contra o tempo. Em alguns anos, talvez uma década se tivermos sorte, a Voyager 2 não terá energia suficiente para transmitir. E então, o silêncio será permanente, real, final. Mas até lá, ela continua, enviando descobertas sobre espaço interestelar, medindo densidade de plasma,
detectando raios cósmicos, analisando campos magnéticos, nos ensinando sobre região do universo que nunca exploramos antes. Cada dado que retorna é precioso. Cada transmissão é tesouro científico, porque estamos literalmente aprendendo sobre território desconhecido, sobre fronteira entre nosso sistema solar e o resto da galáxia. Então, por que contei a história fictícia primeiro? Por que criar narrativa de mensagens misteriosas e objetos seguindo e coordenadas de aviso? Porque ficção nos permite explorar possibilidades, nos força a confrontar nossas expectativas sobre o universo, nos faz perguntar questões que não faríamos de outra forma. O que faríamos se realmente recebêssemos mensagem de inteligência alienígena? Como reagiríamos se descobríssemos que há fronteiras cósmicas impostas? Deveríamos ter medo ou esperança? A narrativa também serve como lembrete de que espaço é vasto e misterioso, que nossa exploração é audaciosa, mas humilde, que enviamos essas sondas não apenas para descobrir fatos científicos, mas para fazer perguntas filosóficas sobre nosso lugar no cosmos. A Voyager 2 carrega disco dourado, mensagem da humanidade para qualquer civilização que possa encontrá-la. Contém sons da Terra, músicas, saudações em múltiplas línguas, imagens da vida terrestre. É cápsula do tempo. É garrafa jogada no oceano cósmico. E talvez, apenas talvez, bilhões de anos no futuro, quando nosso Sol tiver morrido e Terra for memória distante, a Voyager 2 ainda estará viajando, atravessando galáxia. E talvez encontre alguém. Talvez outra civilização capture essa relíquia antiga. Estude ela, decifre o disco e aprenda que uma vez, em pequeno planeta azul orbitando estrela amarela comum, houve espécie que olhou para as estrelas e se perguntou, que construiu naves com tecnologia primitiva e as enviou para o desconhecido, que teve coragem de explorar mesmo sem saber o que encontraria. A Voyager 2 não é apenas sonda, é testamento da curiosidade humana, do desejo de compreender, da coragem de explorar, da esperança de que talvez, em algum lugar nas vastas distâncias entre as estrelas, não estejamos sozinhos. E mesmo que estejamos, mesmo que o universo seja vazio de outras inteligências, a jornada ainda vale a pena, porque explorar não é apenas sobre encontrar respostas. É sobre fazer perguntas, é sobre olhar além do conhecido, é sobre empurrar fronteiras, é sobre sonhar. Se este vídeo fez você refletir sobre exploração espacial, sobre possibilidades de contato com inteligência alienígena e sobre triunfo da engenharia humana, mantendo sonda de 1977 funcionando a 20 bilhões de quilômetros de distância, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos sempre explorando fronteiras entre ciência e ficção, entre fatos conhecidos e possibilidades desconhecidas. Deixe comentário dizendo: qual história você achou mais fascinante? A ficção aterrorizante de sonda sendo usada para enviar aviso de inteligência alienígena? Ou a realidade impressionante de tecnologia de quase 50 anos ainda funcionando nas profundezas do espaço interestelar? E o que você faria se comandasse a NASA e realmente recebesse transmissão misteriosa de sonda perdida? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que ama mistérios espaciais e quer entender diferença entre especulação fascinante e realidade científica ainda mais impressionante. Porque às vezes, a verdade, embora diferente da ficção, é igualmente extraordinária. E a Voyager 2, sozinha na escuridão interestelar, continua sua jornada, silenciosa, solitária, mas não esquecida, nunca esquecida.